gente, vamos lá então para a nossa segunda aula de medidas de concentração. Essa é uma aula mais rápida porque a gente não tem exercícios somente dessa medida de concentração. Então, eu vou falar da parte teórica, vou fazer um pequeno exemplo e aí os exercícios vão ficar um pouquinho mais para frente, tá bom? Bom, a nossa próxima medida de concentração, ela se chama título ou porcentagem em massa. E o símbolo para título é o tal, o mesmo símbolo de trabalho lá na física. Definição, então, de título é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Nós comentamos isso em aula e fizemos até um experimento no laboratório, mostrando que, na maioria dos casos, os volumes não são aditivos. Então, se eu adiciono 50 ml de soluto com 50 ml de solvente, isso provavelmente não vai dar 50 ml de solução. Mas as massas são sempre aditivas. 50 gramas de soluto com 50 gramas de solvente sempre vão dar, então, 100 gramas de solução. Então, por isso, a gente pode escrever essa fórmula também da seguinte maneira. M1 é M1 mais M2, uma vez que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Existe uma forma da fórmula do título que não vou dizer assim que ela é extremamente usada, mas pode ser usada em algumas situações, alguns exercícios mais complexos, não é o caso da nossa lista, que é o seguinte. Dá uma vontadezinha no coração de sumir com esse M1, né, já que ele aparece aqui. Só que como ele está no denominador, não tem como sumir com ele, não tem como abrir essa fração. Mas se eu inverter os dois lados, talvez alguma coisa aconteça, né? Como assim? Se eu inverter aqui, dá 1 sobre o título, que é igual a M1 mais M2 dividido por M1. E eu posso dizer que isso aqui é o quê? M1 sobre M1, que eu sei quanto que é, que dá 1, e M2 sobre M1. Muito bem. Então, eu posso dizer, então, que 1 sobre o título é igual a M1 sobre M1, que dá 1, mais M2 sobre M1. Ou seja, 1 sobre o título é 1 mais massa do solvente sobre massa do soluto. Então, essa é uma forma alternativa que, em alguns casos, ela pode ser útil se eu souber, por exemplo, a razão entre soluto e solvente, né? Mas o que realmente aqui vai nos interessar é essa forma, tá? Lembrando, qual que é a unidade de título? Eu tenho aqui massa, que é em grama, por massa, que também é grama. Massa por massa, isso aqui então vai ser adimensional. Título não tem dimensão. É comum, em alguns lugares, aparecer como grama por grama. Não está errado, mas a gente sempre vai aparecer um número, né? Então, o que é muito comum também é a gente ter o que a gente chama de título percentual, né? Então, ter esse valor, lembrando que o título, ele sempre vai ser um valor menor ou igual a 1, né? Menor do que 1, por quê? A massa do soluto vai ser sempre menor do que a massa da solução, ou no máximo igual num caso absurdo, né? Então, esse valor vai ser sempre menor que 1, então é sempre conveniente até a gente trabalhar com ele sendo num valor percentual. Lembrando que porcentagem não é unidade de medida, é só uma maneira da gente representar. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês, e já que a gente não tem exercício só de título, né? E aí depois nós vamos encerrar a aula.
Bom, então aqui rapidinho. Então, exemplo número 1. Eu tenho uma solução em que eu estou misturando uma massa de soluto, que é 60 gramas, com uma massa de solvente, solvente em 2, que é 140 gramas. Então, o que é título? Título é a massa de soluto dividido pela massa da solução, que é o quê? Soluto mais solvente. Então, isso vai dar 60 gramas dividido por 60 mais 140. 60 mais 140 a gente sabe que é 200. Então, 60 dividido por 200, corta 0 com 0, simplifica isso aqui por 2. Então, 6 por 2 dá 3, 20 por 2 dá 10, e 3 dividido por 10, a gente sabe fazer a conta, que dá 0,3. Quanto que ficaria o título percentual disso aqui? Então, para ser percentual, então, unidade percentual significa o quê? Vermelho berrante aqui do lado. Percentual é igual a dividido por 100. Mas eu não posso sair simplesmente dividindo por 100, então também tenho que multiplicar por 100 em cima. Então, multiplico isso aqui por 100, vai dar 30%.